é histórico, né? Esse número do Lula 3, a primeira vez a desaprovação maior que a aprovação, chamando a atenção, Sadi, para o fato de que, quando a gente compara com o Lula 1 e Lula 2, isso que a gente está vendo hoje só aconteceu uma única vez, que foi no final de 2005, no auge ali do mensalão, quando a desaprovação estava um pouco maior do que a aprovação. Em nenhum outro momento, de nenhum outro governo Lula, isso aconteceu. Então, a gente está, de fato, falando de um número importante. Sadi, há 3 fatores que ajudam a compreender essa queda tão acentuada na aprovação de um mês para o outro, que é muito rápido, né? Primeiro, a gente tem que pensar nos fatores políticos. Segundo, o fator econômico. E, por último, o que a gente vem debatendo já há algum tempo, os problemas de comunicação. Então, eu vou dividir minha análise em 3 fases. A primeira delas a gente vai abrir essa pesquisa, vamos dissecar, vamos aprofundar essa pesquisa para entender cada um desses elementos. Começando pelo político, né? O que a pesquisa está nos mostrando, Sadi? O governo ainda não conseguiu dar um rumo claro e definido do que se propôs a fazer. A pergunta da política é: qual é a agenda desse governo? O que a gente já sabe é que, em 2022, o Lula vence a eleição combinando, juntando uma coalizão de forças políticas muito diferentes, muito heterogêneas, né? Mas o que elas tinham em comum? A rejeição ao Bolsonaro. É isso que os unia. Só que hoje, os liberais sociais e a classe D e E que votaram no Lula em 2022 estão divergindo basicamente sobre os temas econômicos. E essa divergência está gerando um atrito no governo sobre como distribuir o orçamento. Ou seja, há uma discussão política que precisa ser feita, porque o governo, nesse momento, está refém de defender uma agenda progressista, de reconstrução de políticas públicas num Brasil conservador, num povo que cada vez mais acha que o Estado não consegue atender às suas demandas, né? Vou pedir à produção para colocar um gráfico que mostra isso muito claramente, Sadi. Quando a gente pergunta para os brasileiros, o Brasil está indo na direção certa ou errada? Olha o que acontece. O governo, lá em junho de 23, a maioria achava que o Brasil ia na direção certa. Agora, 50%. A maioria acha que o Brasil está indo na direção errada, contra 39% que acham que o Brasil está indo na direção certa. Ou seja, há um desencontro entre as expectativas produzidas pelo governo e aquilo que as pessoas esperam, e por isso há um problema político de achar que o país não vai, portanto, na direção certa. Mas esse é o problema político, Sadi. Agora eu quero falar do econômico, né? Qual é o problema econômico? Embora os macroindicadores sejam muito positivos, a pesquisa Quest de hoje, a pesquisa Genial Quest de hoje, reforça uma tese que vai, na minha opinião, ficando cada vez mais verdadeira. A população não come PIB. Então, não basta ter um PIB positivo, não basta ter desemprego baixo, se a renda não é suficiente para produzir bem-estar. E aí a principal questão aqui é alimentos, que a pesquisa Genial Quest também detecta. Eu vou pedir à produção para colocar o próximo gráfico. Não é de hoje que a população está dizendo nas pesquisas que os alimentos estão mais caros, né? Olha essa comparação. Em outubro de 24, já tinha 65% dizendo que os alimentos do supermercado no último mês tinham subido de preço. Em dezembro, foi para 78%, e agora 83% afirmam que os preços de alimentos subiram no último mês. Ou seja, Sadi, não é a comunicação que resolve isso. Você também tem um problema político e econômico de como resolver esse tema, que é um tema das pessoas. E para concluir, passar a bola de volta para o estúdio, na pesquisa a gente perguntou para as pessoas: as soluções dadas pelo governo até aqui são soluções que resolvem o problema? Então a gente especulou, por exemplo, a questão da mudança na alteração da validade dos alimentos. E olha o que a gente descobriu. Eu vou pedir o último gráfico dessa rodada para mostrar para a nossa audiência. 63% dos brasileiros são contra qualquer mudança no sistema de validade dos alimentos. Ou seja, o governo estava na semana passada conversando, propondo uma ação que vai de encontro à grande parte da população. Só 22% concordam com essa medida. Para colocar isso tudo junto, quando a política e a economia não se coordenam, o resultado é desaprovação.